Opa, tudo bem? Bom, hoje eu, Henrique, junto com meu colega Ariel, vamos apresentar um ensaio sobre a estrutura de nêutrons. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o público ao qual se destina a nossa apresentação é todos os públicos, né? Nós achamos que é um assunto muito interessante, né, que a maior parte do público vai gostar de saber mais sobre a estrutura de nêutrons, né? Enfim. Bom, uma pergunta que pode surgir na mente de pessoas leigas é o que que são estrelas de nêutrons? Basicamente é uma classe de objetos extremos no universo. E por que que eu digo isso? Porque são categorizadas por uma densidade altíssima, campo magnético fortíssimo e gravidade e velocidade de rotação também muito altas, né? É algo que nós não vemos todo dia no universo. E um objeto muito conhecido, também fora do núcleo da astronomia, é a nebulosa do Caranguejo. E por que que eu a trouxe para essa apresentação? Justamente porque ela possui uma estrela de nêutrons em sua constituição, né? É algo bastante curioso. Bom, sobre os tópicos abordados, nós vamos analisar a formação de estrelas de nêutrons, o que são radiopulsares, o que são pulsares binários, que são pulsares milissegundos, e nós também vamos analisar colisões de estrelas de nêutrons e sua relação com ondas gravitacionais, né? São todos assim a abordar nessa apresentação. Bom, sobre a origem dessas estrelas, basicamente uma estrela com pelo menos 8 massas solares e que pertence à sequência principal. Ela é uma forte candidata a se tornar uma estrela de nêutrons. Basicamente, toda estrela na sua vida no núcleo dessa estrela, ela funde elementos leves, como hidrogênio e hélio, e objetos mais pesados, né, como lítio e afins. Uma estrela com muita massa, no caso, pelo menos 8 massas solares, fazendo uma analogia com fornalha, com forno, tem uma potência muito maior que um forno comum. Com isso, consegue produzir elementos mais pesados. Porém, quanto mais pesado for o elemento, menos energia a estrela libera. Com isso, uma estrela supermassiva, quando começar a produzir ferro, ela meio que deixa de liberar tanta energia e a pressão, a gravidade, acaba sendo mais forte que a energia, que a pressão exercida pela energia liberada, digamos assim. Com isso, depois de um tempo, a estrela entra em um processo conhecido como supernova, que ela explode e libera seu material externo, é, restando assim apenas o núcleo. No caso, uma estrela de sequência principal, com pelo menos 8 massas solares, pode, é, depois de uma supernova, pode restar apenas o núcleo colapsado dessa estrela, né? E uma coisa curiosa é que o núcleo é onde se concentra a maior parte da matéria, porém uma parte pequena da estrela. Com isso, apesar de possuir muita gravidade, uma velocidade altíssima, enfim, o núcleo acaba sendo bem pequeno comparado com dimensões terrestres, digamos assim. Por exemplo, tem estrelas de nêutrons que são menores do que algumas cidades, como a cidade de São Paulo, Nova York, enfim, algo bastante curioso para objetos tão extremos, né, digamos assim. Bom, agora eu vou falar de radiopulsares. O que que são pulsares? São um tipo de estrelas de nêutrons que emitem feixes de radiação magnética de seus polos. E durante a rotação da estrela, é comum o feixe cruzar a Terra, como se fosse uma espécie de farol. E a maior parte desses pulsos, né, daí que vem o nome pulsar, são detectados em forma de rádio, principalmente em estrelas de nêutrons solitárias, ou seja, estrelas de nêutrons que não possuem uma companheira. Isso é importante salientar porque depois que a estrela sofre seu processo de supernova e resta apenas o núcleo colapsado, ela não consegue realizar fusão nuclear. Com isso, ela não gera nova energia.
ela só pode perder energia e uma das fontes eletromagnéticas menos energéticas, digamos assim, são ondas de rádio. E justamente são é, uma forma de radiação eletromagnética presente em estrelas de nêutrons solitárias. E esses sinais são estáveis e são muito úteis para estudar relatividade, estudo estelar e até detecção de ondas gravitacionais. É, bom, mas o que que são ondas gravitacionais? Basicamente, são perturbações no espaço-tempo previstas pela teoria da relatividade de Albert Einstein e que é uma nova forma de detecção de objetos supermassivos, né? E, enfim. Agora, sobre pulsares binários, quando a estrela de nêutrons possui uma companheira, que pode ser uma estrela normal, pode ser um buraco negro, pode ser outra estrela de nêutrons, enfim. Um fato comum é a estrela de nêutrons absorver energia da sua companheira e, com isso, ter mais energia para gastar, digamos assim. Com isso, emitem feixes de radiação eletromagnéticas mais energéticos, né? Mais energéticos, principalmente que ondas de rádio. Por serem interações gravitacionais muito fortes, podem ser observadas, né, por meio de ondas gravitacionais com uma precisão notável, né? E alguns feitos notáveis são o pulsar binário de Hughes-Taylor, cuja órbita decai devido à emissão de ondas gravitacionais, e é um resultado previsto pela relatividade geral do Albert Einstein. Outra coisa é que sistemas binários permitem medir massas com grande precisão e testar teorias da gravitação, né? Algo muito importante na astronomia. Agora, pulsares em milissegundos, o que que são eles? São objetos com uma velocidade de rotação extremamente alta, que giram centenas de vezes por segundo. Só para se ter ideia, o pulsar com rotação mais rápida conhecida gira pelo menos 700 vezes por segundo. Isso é uma fração muito alta da velocidade da luz. E, por incrível que pareça, são objetos com rotação estáveis e são objetos com as rotações mais rápidas conhecidas no universo. E elas adquirem velocidade ao acumular matéria de uma estrela companheira, como abordei no slide anterior, e com isso, né, são utilizados como relógios cósmicos devido à sua regularidade e podemos detectar indiretamente ondas gravitacionais por meio disso. Por fim, uma colisão de duas estrelas de nêutrons que separadamente já são superenergéticas e geram perturbações notáveis no espaço-tempo. A colisão de duas estrelas de nêutrons acaba sendo bem mais catastrófica do que uma supernova normal, e nós conhecemos esse evento como quilonova. Com isso, essa colisão superenergética produz ondas gravitacionais, que foram detectadas em 2017 pela primeira vez, raios gama de curta duração e elementos mais pesados, né, como ouro, platina, enfim. Inclusive, uma das teorias de elementos pesados surgiram na Terra foi justamente esses processos extremos, né, quilonovas, enfim. E a observação conjunta de ondas gravitacionais e luz constitui uma nova era da astrofísica, né? A astronomia multimensageira. Bom, concluímos nessa apresentação. As estrelas de nêutrons revelam os limites da física sobre condições extremas. O estudo de pulsares normais e binários oferece testes precisos da teoria da relatividade geral. As colisões de estrelas abriram o campo da astronomia multimensageira e seu papel na nucleossíntese, ou seja, formação de elementos, é, e relógios cósmicos, torna central na astronomia moderna. E com isso, concluímos a nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer ao professor Gabriel por esse curso, ministrado por meus colegas que também me ajudaram. E, enfim, muito obrigado a todos que assistiram a apresentação.